Oi, oi, bom dia! Milésima tentativa de gravação, mas agora vai. Hoje é 15 de outubro de 2022, sábado, dia dos professores. Parabenizo aqui a todos nós, somos os verdadeiros heróis. Hoje não tem batom, hoje tem um meteoro aqui, um vulcão aqui, o brinco tá discreto, eu tô com roupa de treinar, vou aproveitar o dia. Comemorar, descansar um pouquinho esse dia dos professores, né? Que a gente merece. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o luto, sobre a forma que eu tenho lidado com o luto. Algumas pessoas sabem, no dia 4 de setembro desse ano, mais ou menos 40 dias atrás, minha avó materna faleceu, né? Depois de problemas de saúde, que ela já tinha um tempo, ela já tinha 90 anos. A gente sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento. Se tratar de uma pessoa idosa, problema de saúde, a gente sempre sabe, né, gente? Então, acabou que ela foi internada na sexta-feira, dia 2, e no dia 4, domingo, nós recebemos a notícia. Recebi a notícia aqui na minha casa. Fiquei, claro, né, muito abalada. Não podia ser diferente. Eu tinha visto ela na quarta-feira. Eu saí da escola onde eu trabalho. É o dia que eu saio mais cedo. Eu saí e eu nem ia passar lá. Eu comprei um beiju na estação e cheguei lá, entreguei o beiju a ela me elogiou, falou que meu cabelo tava bonito, que eu tava com uma bandana vermelha na cabeça e tal. A gente conversou sobre as gatas, conversou da vida dos outros, que a gente adorava fofocar, a gente tinha uma relação muito próxima. Inclusive em 2020, no início da pandemia, ela morou comigo, morou na minha casa. E eu até fiz um podcast sobre isso. Vejam lá no Pod Rafa. Tem no Spotify, na Google Podcasts, na Apple Podcasts. Tem em alguns lugares aí. E é só procurar. Mas o que eu queria dizer aqui é que eu não tinha muito contato com o luto, né? Eu tenho pais vivos. 2018, meu tio, que era muito próximo de mim, morreu, e ali eu comecei a saber mais ou menos o que era isso. Mas o luto mesmo de verdade, eu estou convivendo com ele agora. O que eu tô querendo dizer com isso? É que quanto mais a gente tem convivência, aproximação, sentimento por uma pessoa, mais o luto impacta a gente. Mais demorado é o processo pra gente entender, pra gente superar. Superar não supera, né? Mas eu tinha uma relação muito próxima com minha avó. Inclusive, eu vim morar em outro bairro para morar perto delas duas, de minha mãe e de minha avó, que moram aqui. E aí eu passava lá. Foi bom, porque eu tive essa oportunidade de ter essa convivência com ela nos últimos tempos, nos últimos meses. Eu vim morar aqui em maio, né? Então, nem sempre a gente pode, né, gente? Nem sempre eu podia atendê-la, por exemplo. Às vezes ela me ligava, eu estava trabalhando, eu não conseguia atender. Às vezes ela pedia pra ir lá, eu tava fazendo alguma coisa, eu não tinha como ir mesmo. Inclusive, na quarta-feira, eu ainda falei pra ela assim: Véia, eu preciso ir embora, porque eu tenho que dar aula, eu ia dar aula de tarde, e eu dei aula particular de tarde. Então, como a vida da gente é muito corrida, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, todo mundo sabe disso. Então, acabava que não dava pra ter essa convivência mais frequente. Mas eu passava, nem fosse pra dar uma passadinha, eu passava lá, pelo menos 2 vezes na semana. As quartas, que é o dia que eu saio mais cedo do trabalho, e as sextas-feiras, que é o dia que eu não trabalho, eu só vou para aula de manhã, para a faculdade. Então eu saía de lá e ia, passava na casa dela e a gente conversava bastante. Então a gente teve esses últimos meses de convivência. Mostrei a ela a foto das gatas nesse dia, a gente riu, falou da descaração das gatas. E assim, então, como eu
tenho 33 anos, e nesses 33 anos foi de convivência com minha avó, eu não sabia como era não tê-la por perto. A gente não sabia. Eu fico pensando assim, não sei o que é pior, você perder quando é criança, você sentir essa dor quando é criança, ou depois de adulto que você conviveu tanto tempo. E a gente também não sabe se seria o mesmo parâmetro, se seria o mesmo impacto, né? De quando a gente é criança. Então eu não sei, eu não posso dizer, eu só posso falar pelo meu luto. Só posso falar pelo que eu tenho passado, pelo que eu tenho vivido. A gente, inclusive, esqueceu nos primeiros dias. A gente ficava, tem que ir na casa de minha avó. Minha mãe falou várias coisas assim, tipo, a gente. Ela fazia parte, né, da nossa rotina. Então, avisa a manhã. A mãe falava pra mim. Eu tenho que ir na casa de minha avó. Eu tenho que fazer tal coisa, sabe? Então, a gente, nos primeiros dias, a gente ficou muito assim ainda. Nos primeiros dias, 20 dias, a gente ainda tava nessa pegada de ficar, avisa amanhã que eu vou fazer tal coisa, que eu não vou estar em casa, que eu tô no hospital. Minha mãe foi pro hospital fazer cirurgia, enfim. Então, como é que era lidar com o luto? Eu não sabia ainda. Eu tô descobrindo. Para cada pessoa é individual, sim, para cada pessoa funciona de uma forma. Sobretudo pelo que eu já falei, que a depender do tipo de convivência, de relação que você tem com a pessoa, o luto pode ser diferente. Eu não tô aqui julgando o luto, não tô dizendo que vai ser menor, que vai ser maior, a depender do contato. Tô dizendo que pode ser diferente. Porque a gente sabe que determinada pessoa morreu, determinado parente morreu, a gente fica chateado, fica triste, mas quando é uma pessoa que faz muito parte da vida da gente, a gente se sente muito só, desamparada. A verdade é essa. O sentimento é esse, é de desamparo, é de vazio. Eu fiz até um roteiro, mas eu não tô seguindo o roteiro. Porque, observação, né? Eu tentei gravar umas 50 vezes, só que tava muito barulho. A câmera deu chabu. Eu tentei gravar desde antes de 8 horas que eu tentando gravar e os vizinhos começaram a fazer barulho. Então eu desisti meio que de seguir o roteiro. Vai ser uma coisa mais natural mesmo. Então, os dias depois foram muito impactantes. O sepultamento, ver ela ali, né, naquele caixão e tal, foi uma coisa muito nova para mim. Né? Porque como eu tenho pai e mãe vivos, eu ainda não tinha tido essa experiência. Minha avó me ajudou a me criar, desde bebê, inclusive. Quando eu nasci, minha mãe era muito nova. E aí, depois de um tempo, eu morei com elas duas juntas, né? Bebezinha ainda. Então, é uma saudade do jeito dela, das coisas que ela fala, do interesse pela vida alheia. Tinha, viu? Ali tinha. Das gracinhas que ela fazia, das peripécias. Era gostoso conviver com ela. Apesar de que, claro, ela tinha muita idade, às vezes era um pouco, vamos dizer assim, intolerante. Ela falava do meu cabelo. Pra ela, meu cabelo estava bagunçado, tá? Aqui. Por que você não prancha o cabelo? Ela achou um absurdo eu ter ido pro casamento de meu pai com o cabelo cacheado. Na época era curtinho, eu tinha acabado de fazer minha transição. Aí falava das minhas roupas, várias coisas, mas eu encarava aquilo como uma coisa normal. Não era uma coisa que me atingia. Por mais que algumas vezes ela fosse bem ácida. Eu tinha muita paciência, assim. Não era uma coisa que me estressava, não. Inclusive, ela ficava falando que a gente ficava no celular, o tempo todo com a cara no celular. Eu explicava pra ela as funções, que a gente conseguia mandar dinheiro pra uma pessoa em 5 minutos, em segundos, aliás, pelo celular. Aí ela falava, você é a única pessoa que me explica essas coisas, que conversa comigo, que me ensina a fazer as coisas.
Porque ela chegava e pedia pra eu ajeitar o ventilador dela. Aí eu chamava ela, dizia, vem aprender. Você não vai aprender a ajeitar o seu ventilador, colocar como a senhora quer. A velocidade, se vai rodar, sabe? Então a gente tinha essa relação muito, muito próxima. Nos primeiros dias eu precisei, né? A gente precisa viver a vida, precisa trabalhar. Eu não trabalhei por 2 dias, né? Que foi o dia seguinte, depois o dia do sepultamento. Depois eu tive que voltar ao trabalho normal e viver a vida normal e estudar. Isso até às vezes ajuda, me ajudou assim, porque eu não pensava muito no que estava acontecendo. Mas nos primeiros dias é muito confuso. E pra mim foi mais confuso ainda. Meu relacionamento tinha acabado na mesma época. Acabou assim, dias antes. Tava nesse processo de acabar. E no que a gente foi pegar as coisas dela, quando a gente foi separar tudo, algumas coisas eu quis ficar pra mim. Fiquei com o radinho dela. Fiquei com algumas coisas e vi a letra dela escrita, as coisas. Ela era bem organizada. Era pior que eu. Os utensílios de cozinha, as vasilhas, que tinha tudo escritinho com a letra dela, falando o que era cada coisa. O leite, tinha escrito leite, só para dar um exemplo. A erva doce, tinha escrito erva doce. Então, eu guardei ainda as coisas do jeito que ela deixou, com as letrinhas dela, porque é uma forma de matar a saudade. Tenho muitos vídeos, muitos vídeos mais ou menos. Eu tenho muitas fotos da época que ela morou comigo, 2 anos atrás. Tá lá no meu Google Fotos lá salvo. E tirei muitas fotos dela com as gatas. Enfim. E é isso. Eu ainda tô lidando ainda com esse luto. Só queria mesmo dividir com vocês, saber como é com vocês por aí, como é que foi, se vocês já passaram por isso em algum momento e como é que foi isso pra vocês. Eu acho que quando a gente conversa, a gente divide, fica um pouco menos pesado. E a gente sabe que é o caminho de todos nós, não é? E a gente sabe que isso vai acontecer com a gente. Mas a gente não quer acreditar. Ninguém quer morrer, ninguém quer deixar de existir, todo mundo quer viver, todo mundo quer estar aqui, todo mundo quer ser inesquecível, importante para alguém. Eu não sei bem explicar. É um apego, né, que a gente tem com a vida. A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço. E a gente também tem um apego com a vida das outras pessoas. Então a gente sente falta da vida daquela pessoa, da existência daquela pessoa quando ela se vai, não é? Então eu queria mesmo falar um pouco de como está sendo isso para mim, que a gente sente muita saudade, a gente sente muita falta, é um vazio, assim, é como se tivesse ficado um espaçozinho, assim, né? Você tem tudo preenchido aqui, mas ficou um espaço aberto. É assim que eu enxergo essa falta, essa morte, esse luto. E é isso, eu só queria compartilhar um pouco dessa experiência e, e conversar mesmo sobre a vida, porque a minha intenção aqui é essa, sempre foi em todos os meus canais, vamos dizer assim, os meus canais comunicativos, que é o blog, o podcast, tudo. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre a gente, sobre a vida, sobre o outro, né? Essa relação de alteridade, essa relação de se contrapor também a outra pessoa, não se comparar, tá? Porque se comparar também é prejudicial. Mas eu tô falando em se solidarizar, estar em comum, né? A comunidade, o algo em comum, alguma coisa que aproxime, ajuda muito. Isso dá uma sensação de que a gente não tá só no mundo. Por mais que muitas vezes a gente se ache só. A gente, às vezes, está cercado de pessoas, mas está sozinho. E outra vez a gente está sozinha, realmente. E é só um monte de doidice que eu queria falar aqui com vocês hoje. Aproveitem, feliz dia dos professores, para quem for professor. Tenham um bom sábado, um bom final de semana. E a gente volta já já com novos temas. Um beijo.